volta, TV Blog do Gesso, todas as terças-feiras, aqui na nossa Sentinela TV, canal Band. O nosso programa de hoje está sendo entrevistado o juiz Rômulo Nogueira de Brito, que é o juiz titular aqui da comarca de Óbidos. A pergunta que eu deixei no ar, antes do intervalo comercial, foi: é que o eleitor, o eleitor, o telespectador, a telespectadora, não está entendendo muito essa questão da ausência dos candidatos, seja a prefeito, seja a vereador, na televisão. Por que isso, doutor? Bem, muito bem. Aqui em Óbidos, como na maioria das cidades paraenses, o sinal de televisão é apenas de repetição. Eles não são um canal individual onde possam daí lançar as notícias. Em razão disso, já é decisão do Tribunal Regional Eleitoral, as repetidoras não têm o horário de televisão específico para a Justiça Eleitoral, apenas as rádios. Então por isso não tem. Por isso não tem. Não tem, né? Na TV. Alguns juízes, salvo engano, juízes. E eu até. Foi boa a pergunta, porque praticamente todos os candidatos vieram me perguntar a razão pela qual a gente não teria essa forma de propaganda eleitoral. Né? Mas se tivesse um canal com a condição técnica, sim, de fazer isso, e houvesse um acordo entre os candidatos, poderia acontecer isso? Por exemplo, em Óbidos e em Itaituba não existe nenhuma, mas houve um acordo entre os candidatos, né? E uma televisão disse que teria condições de transmitir, de fazer a geração da propaganda, e o juiz aceitou. Como é que fica aí? Bom, eu não conheço a realidade, embora já tenha trabalhado lá, de Itaituba, mas o que eu sei, posso dizer para a população, é que aqui em Óbidos não é possível, porque é um sinal repetidor apenas, e isto é entendimento não só meu, mas do próprio Tribunal Regional Eleitoral, que antes já fez um estudo de todos os canais de televisão do Pará, e assim sucessivamente em outras cidades, em outros estados, e aí já publicou antes quais seriam aquelas repetidoras e quais seriam aquelas que estavam aptas a receber o sinal. Óbidos não entrou. Mas, por exemplo, a propaganda na internet, na Facebook, isso tudo tem, claro, as suas regras, mas está liberado, né? Absolutamente liberado. Eu tenho até dito para vários candidatos a vereador que vêm me perguntar: poxa, doutor, olha, o nosso limite de gastos aqui é R$10 mil. Então, por exemplo, um carro de som costuma cobrar entre 5 e 7 mil reais para fazer o mês de eleição. Então, se nós pagamos isso e o limite são R$10 mil, o que eu vou fazer com o resto das eleições? Diz, olha, realmente a Justiça Eleitoral está num novo paradigma de acesso do candidato ao eleitor, como frisei no começo da nossa conversa. Então, a internet, hoje, é a possibilidade de o candidato chegar com mais ênfase até o cidadão. Pode sim utilizar Facebook, WhatsApp, pode criar uma página no YouTube, por que não? Pode transmitir esses vídeos através tanto do Facebook como do WhatsApp. Só tem uma regra principal e básica que é muito importante o candidato, que a essa altura já deve conhecer. Não pode, em hipótese nenhuma, pagar por cadastro, de eleitores, né? Nomes e números. Em hipótese nenhuma pode pagar por páginas de internet, fazer propagandas pagas na internet. Aquele post patrocinado, né? Por exemplo, né? Em hipótese nenhuma. Fora isso, é até alvissareiro. Qual é a pergunta mais repetitiva que lhe fazem nessa época de campanha? Até agora tem sido essa da internet. As pessoas perguntam o que pode, o que não pode. Aqui nós, por exemplo, já tivemos uma impugnação em relação à ação de um determinado candidato, e aí isso realmente está gerando dúvidas, né? Mas em termos gerais, em linhas gerais, a lei prevê que é possível utilizar qualquer forma na internet desde que seja gratuito, de forma gratuita. Como assim? O candidato tem gratuitamente a possibilidade de chegar até o candidato, nunca pagando, nunca patrocinado, nunca pagando ao eleitor ou a qualquer empresa. Fora isso, tudo bem. Essas regras, por exemplo, aqui na Amazônia, para se você deslocar de um local para outro, precisa ter combustível.
Por exemplo, o município de Óbidos é um município gigantesco, 50% da população eleitoral, né, do colégio eleitoral obidense quase mora na zona rural. Né? Você chegar de Óbidos até lá na parte na fronteira já com a Guiana lá, é uma distância muito grande. O senhor não acha que essas realidades locais, elas estão muito distantes, além do que é colocado nas regras eleitorais? Bom, eu vou receber a sua pergunta com duas facetas. Essa pergunta, eu imagino, não é de quem está começando agora a acompanhar a justiça eleitoral. A propósito da sua pergunta, eu percebi que realmente essa análise do combustível é muito importante. Por que eu digo isso? Em todas as eleições que eu já participei, as denúncias a respeito de eleição, e eu tenho certeza que você perguntou isso também por isso, são muito grandes. É por isso que eu já nomeei 2 fiscais, meus 2 oficiais de justiça, concursados do tribunal, como fiscais da campanha eleitoral e pedi que eles conversassem gentilmente com empresários, inclusive do ramo da venda de combustíveis, para informar quais são as obrigações, o que pode e o que não pode a respeito de combustível. O candidato não pode, a coligação, o presidente de partido não pode, em hipótese nenhuma, pagar para um eleitor qualquer forma, inclusive entregando combustível. Mesmo que seja